beleza? Eu sou o Luiz e hoje a gente tá dando início ao primeiro podcast do Veste da Deprê. Aqui esse episódio piloto, que já deu muito erro, mas como todo mundo é calor aqui, a gente vai tentar seguir em frente para poder trazer mais essa nova forma de conteúdo para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luiz, sou médico veterinário formado na UEL, fiz residência na UEL, tava fazendo mestrado na UEL também. A gente tem aqui também o Edgar, que me ajuda desde o comecinho lá do Veste Deprê. Boa noite, pessoal, Edgar falando, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, né, na internet não tem horário, né. A gente apanhou muito aqui nesse podcast, todo mundo de calouro aqui, agora apanhando muito nesses programas aqui pra tentar fazer essa gravação. Somos noobs, mas enfim, vamos aprendendo aos pouquinhos. Eu sou veterinário, me formei em 2014, atualmente sou residente de anestesiologia e vamos tentar bater muito papo aqui, trazer boas ideias para vocês nesse projeto novo aqui do Vete da Deprê, o podcast, então sejam muito bem-vindos. A gente tá aqui também com o mais novo colunista do blog do Vete da Deprê, o Humberto. Pode se apresentar, Humberto? Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Humberto. Eu sou de outra vertente da medicina veterinária, então eu me formei em medicina veterinária em 2009, fiz especialização em ciência avícola, sou atual mestrando na área de ciência de alimentos e eu sigo toda a minha linha, todos os meus estudos com inspeção, tecnologia de produtos de origem animal. E vamos discutir muita coisa bacana pra vocês. Espero poder contribuir com essa galerinha aí. Pessoal, show de bola, Vete da Deprê. Para começar esse papo veterinário aqui, a gente decidiu começar realmente com um tema que é muito pertinente, que muita gente tem dúvida, principalmente os calouros e os pré-vestibulandos, que são os desafios da faculdade de medicina veterinária. O que as pessoas passam, o que os alunos enfrentam durante a faculdade, o que é mais difícil, o que pega realmente durante a universidade. E além de mim, do Edgar e do Humberto, tem também a Pamela e a Mirelle. Só que a gente teve alguns problemas técnicos, igual eu falei, a gente é calouro nessa arte de podcast, então, e elas não conseguiram entrar agora, mas elas vão entrar aí no começo da conversa. Não estranhe se do nada surgir mais duas pessoas conversando aqui. A Pamela, ela é graduanda do 5º ano de veterinária, e a Mirelle também é graduanda do 5º ano. Na verdade, galera, isso aqui... Ô Luiz, te cortar aqui, mas vamos falar a verdade, né? Tudo ensaiado, na verdade. Elas vão chegar atrasadas, tá? A gente não podemos deixar de fora aqueles alunos que chegam na aula atrasados, já no final da aula, né? Já vai entrar no clima, né? E o primeiro desafio da veterinária realmente é, na verdade, convencer os nossos pais de que você quer ser veterinário. Porque tem gente que chega e fala: ah, pai, tô pensando em fazer medicina, eu quero fazer direito, quero fazer engenharia. O pai e a mãe vão lá: não, meu filho, vai lá e faz isso realmente, dá o maior apoio. Já quando você fala que você quer ser veterinário, todo mundo já pensa de cara: meu Deus, você vai ser pobre, o que você vai fazer da sua vida? Já rola uma depressão, né? Já rola a depressão logo de cara. E na minha família foi um pouco assim, principalmente com meus tios. Todas as minhas primas, ela ou ia fazer direito, ou ia fazer medicina. Aí não, tem que ter a ovelha negra da família pra ir lá e resolver fazer veterinária, né? Como que foi assim pra vocês isso? Cara, comigo aconteceu bem semelhante. Você falou da ovelha negra, né? Agora eu tenho um primo que se formou em veterinária, né? Mas eu fui o pioneiro aí da família que resolveu falar: eu vou ser veterinário. Da parte da minha família, dos meus pais, eu tive apoio, porque eu fui criado no sítio, desde criança lá com os meus avós, ajudando a arrumar cerca, tirando leite da vaca, andando a cavalo, enfim. Eu tive esse feeling, até porque meu pai já trabalha na área de alimentos também, há um grande tempo. Então eu acho que quando eu falei: vou ser veterinário, eles me apoiaram bastante. Mas eu tive as feias e o pessoal, de certa forma, me seduzindo a sair da veterinária por parte da família, né? Aqueles tios que, o filho dele ia fazer direito, outro ia fazer medicina ou engenharia em geral. Falou: mas por que você vai fazer veterinária? Por que isso, você tem certeza? Porque assim, você sabe que vai ser difícil ganhar bem, vai ser né? Eu falei: gente, tá, eu até fiquei pensando, qual é a visão que você tem do veterinário, coitado, né? Eu fiquei pensando, o que é que ele enxerga? Tem a visão do Linneu, da grande família. É o Linneu. Cara, se vocês que estão ouvindo não conhecem a história do Linneu, da grande família, ele é veterinário. Então, assim, procura se informar, vocês vão ver que aquele é o estereótipo que eu acho que as pessoas enxergam o médico veterinário. Então, assim, o que acontece?
eu tive que virar as costas para as pessoas que falavam que eu não deveria fazer veterinária. Simplesmente eu me apoiei na decisão minha, mais o apoio da minha família. E, cara, bola pra frente. Essa é a minha história. Bom, galera, então, assim, eu pra fazer aqui um contraponto em relação à história de vocês, comigo foi diferente, assim, não tive problema em relação a isso. Os meus pais apoiaram a minha escolha e, no momento, criticaram por conta da questão do retorno financeiro após a formatura, né, durante a vida profissional. Então, nesse sentido, foi tranquilo. O que aconteceu comigo foi eu mesmo, durante a faculdade, começar a ver como realmente era o mercado de trabalho, como realmente a questão financeira é uma questão bastante tensa na nossa profissão, tem que ralar bastante para você ter, né, uma boa colocação no mercado e um bom retorno financeiro. E aí a gente começa a ver isso e aí a gente começa a ter os nossos receios, né, em relação a isso. É bem tenso, mas a gente segue firme e forte, sempre em prol do amor pela profissão, né? Não pode desistir. Não é à toa que o slogan do Veste Depré é que toda criança quis ser veterinária quando crescesse. Isso é verdade. A diferença é que algumas são teimosas e outras não. Acho que todo mundo aqui é meio teimoso, né? Porque, querendo ou não, a diversidade sempre tem. E o segundo desafio é conseguir passar no vestibular de veterinária. Sem querer entrar aqui muito no mérito de faculdade particular ou pública, mas realmente o terceirão é um grande desafio para todo mundo, porque você tá ali, hormônios, a flor da pele, alguns fazem cursinho, alguns não conseguem fazer cursinho, tem toda aquela pressão. Não, você precisa passar no vestibular. Pra mim, eu consegui passar, graças a Deus, no primeiro vestibular, mas pra muita gente acaba virando realmente uma bola de neve. Você vai lá, não passa no primeiro, aí no segundo já tem uma pressão muito maior pra você passar, e eu, pelo menos, tinha uma visão assim, eu não conseguia pensar que existia vida depois do vestibular se eu não passasse no vestibular, né? Pra mim, se eu não passasse, ia, sei lá, acabar o mundo. Tava focado, né? Totalmente focado. Não, sim, e até mesmo porque eu não tinha maturidade realmente pra entender que a vida é muito mais do que um curso superior. Que eu ia... claro, entendi. Pra mim ia acabar o mundo, sabe? Se eu não passasse na primeira vez. Como que foi pra você essa mudança? Então, Luiz, é o que você falou, não entrando no mérito da questão, né, de universidade estadual, particular, mas eu fiz a medicina veterinária, a minha graduação numa universidade estadual. Essa transição foi baseada em muito estudo, cara. Eu foquei muito, mais ou menos, eu decidi que eu queria fazer veterinária no meu... entre o primeiro ano e o segundo ano do ensino médio, e eu comecei a ser mais disciplinado. Eu comecei a ver alguns colegas que iam muito bem nas disciplinas, eu falava, caramba, se ele pode, por que eu não posso? Eu acho que disciplina é o ponto principal, assim, de você conseguir passar no vestibular. Cara, eu acho. Essa disciplina, essa dedicação, ela é tudo. Então, eu comecei a aprender com eles. Eles falaram, bom, não tem segredo, você tem que estudar. Então, eu organizei todo o meu tempo, eu chegava em casa depois da escola, cara, fazia toda a lição, treinava exercício e mais exercício. Uma coisa interessante também, pessoal que vai prestar vestibular, é saber exatamente que faculdade que você quer e, baseado nisso, saber o estilo da prova, focar bem naquela prova, naquele estilo de prova que você vai encarar para que você seja mais bem sucedido. Então, depois desse preparo, eu prestei no mesmo ano algumas universidades. Eu prestei em Curitiba, Londrina e acabei passando em Bandeirantes, lá na UEMP. E foi isso, cara. Passei muito novo, passei com 17 anos. Cara, foi assim, uma transição louca, que eu acho que nós vamos comentar daqui a pouco, né? Essa questão de quando você chega na universidade, o mundo é totalmente diferente. No colégio, ou mesmo no cursinho, você não tem noção do que é uma faculdade, né? E você pisa na faculdade, é tudo diferente. Primeiro é o tratamento dos professores com você. Você sempre tá acostumado com aqueles professores ali, principalmente no cursinho, fazendo piada a aula inteira. Aula super dinâmica, super legal. Aí você chega na faculdade, a primeira aula que você tem é de anatomia. Você nunca viu um osso na vida, nunca viu um cadáver de um cachorro. Acho que o primeiro grande baque realmente do estudante de veterinária é entrar na aula de anatomia e ver aquele cheiro de formol que ninguém suporta. Sai chorando da aula, né? Cara, e é uma parada que dá um choque meio de realidade, né? Porque, por exemplo, não sei vocês, mas na minha primeira aula de anatomia, quando o professor falou e tal, vocês vão ter e tal aula prática e que não sei o que, com um cadáver, ou pelo menos parte de um cadáver, aí você
ouve uma parada dessa, você já fica assim, eita, tem bicho morto aqui mesmo, velho. Então, como assim, né? Você fica passado. Logo no início, assim, primeira aula, você ouve uma parada dessas e, tipo, você imagina, é óbvio que você tem que lidar com uma coisa dessas, mas, assim, não é uma coisa que você imagina logo nessa transição, né? Ou pelo menos dá um pouquinho de choque de realidade mesmo. Então, e professor de anatomia, geralmente, é bem carrasco, né? Assim, o meu professor de anatomia, hoje, cara, eu tenho uma amizade muito legal com ele, assim, a gente tem uma relação muito bacana, a gente mantém contato até hoje. Mas o pessoal sempre tinha aquele medo, né, professor de anatomia, porque a anatomia é uma matéria que pega muito, então a galera fica bem medrosa com relação à anatomia logo no início, porque as outras matérias são ciclo básico e tal, muita matéria generalista, então... ali você já emerge na veterinária, né, cara? Ali é o teu primeiro passo, né? Então, eu acho que é meio que praxe, assim, é meio padrão as faculdades de veterinária fazer um tipo de prova prática de anatomia. Tem lá as setinhas no chão, tem as peças em cima da mesa, tem 1 minuto pra falar o processo, pra lembrar o processo do osso, sei lá, a face do órgão e escrever na prova. Cara, na minha faculdade também tinha curso de medicina humana e tal, então assim, no Instituto de Anatomia, quando a gente ia para as aulas práticas de anatomia, para chegar nas salas de aulas a gente tinha que passar pelo Museu de Anatomia. E, cara, lá era bizarro, assim, porque tinha uns corpos humanos, tinha, tipo, bebê de 2 cabeças, tinha umas paradas tensas, tem assim. uns negócios assim, né? Não, isso também tem um museu de anatomia. Pra quem nunca viu, é um choque, velho. É tenso. Pra quem tá saindo do cursinho, do terceirão, é bem chocante, né? Pior que isso é só o cheiro de formol. Não, o cheiro de formol. E tem galera que vai com máscara, vai com negócio pro nariz e não adianta nada, né? O formol acho que faz parte da formação de todo médico veterinário. E ali já começa também a fazer o veterinário não ser um cara enjoado, porque eu lembro que a gente teve aula de anatomia muscular e não sei se vocês estudaram, mas eu estudei com cachorro, né? Sim, acho que todo mundo faz isso. Acho que não sei se é padrão isso, mas cara, eu lembro que a gente tava lá estudando e você fica rebatendo os músculos, né, com as pinças e tudo mais. Aí chegava em casa na rap pra comer, tinha bife no almoço, entendeu? Então assim, já começava ali, você ficava, nossa cara, porque de verdade, o médico veterinário, ele tem que ter um estômago forte, ele tem que ser um cara que muitas vezes ele não pode se deixar influenciar pelas coisas que ele vai encarar. Afinal de contas, eu lembro nas aulas de parasito, né, estudando toda lá os eumintos e tudo mais, chegava em casa e tinha macarrão pra comer, entendeu? Então eu falo, cara, não tem como você ser um cara enjoado, cheio de frescura na veterinária, porque você vai encarar umas coisas... Já separa o joio do milho, né? E acho que outro desafio na faculdade de veterinária também são as aulas de estatística, porque quem faz veterinária, porque, eu vou fazer um curso da área de biológicas porque eu odeio matemática. Não sei se foi assim com vocês, mas comigo era. E eu nunca imaginava. Foge, né? Eu nunca imaginava que ia ter matemática no curso. Aí chega no primeiro ano lá, geralmente né? Uma das primeiras matérias anuais ainda. Estatística, cara. Tem que comprar aquela Cássio calculadora científica. Não isso, você não faz a menor ideia, você não tem maturidade. Estatística é super importante para quem vai seguir carreira acadêmica. Queria fazer de novo. Não, eu também queria fazer de novo. Mas você não todo tem, mundo, né? Você não tem maturidade no primeiro ano pra saber o que você vai usar, aquele monte de fórmula. Né? Não meu professor, ele fazia a gente fazer as fórmulas tudo na calculadora. A gente teve uma aula inteira só pra mexer na calculadora e que, é foda, cara. Não, e assim, essas disciplinas, elas, na verdade, elas estão ali no início pra poder selecionar quem o vestibular não selecionou. Então, realmente, só os fortes vão continuar no curso. Então, estatística, bioquímica, anatomia, então isso serve para realmente fazer uma segunda seleção durante o curso de medicina veterinária. Mas é verdade, porque assim, veterinária, querendo ou não, cara, acredite, é fácil de passar, você consegue entrar na faculdade. O duro é se formar. Na minha turma teve gente que demorou, sei lá, 6, 7, 8 anos, inclusive acho que até 10 anos pra
pra conseguir sair da faculdade. A minha turma entrou com 80 e se formou com 120. Então, realmente a coisa não é tão fácil assim, não. Então, cara, não, e assim, aproveitando o que você tá dizendo, nós entramos com 40, porque a Bandeirantes na época era semestral a oferta das vagas, né? Nós entramos com 40 alunos, mas nós éramos aproximadamente 8 homens. O resto era toda mulher, cara. Lá na minha turma também, acho que era... Quer dizer, não chegava a ser 8, mas de 80, acho que uns 20 era homem. A mulherada invadiu a VET. E engraçado que, muito interessante, você vê que o curso de veterinária lá era um curso predominantemente masculino. Assim como o pessoal olhava para agronomia, a agronomia só tinha homem, praticamente. E foi muito interessante que a minha turma já começou a quebrar o tabu, porque já entrou assim, 30 e poucas mulheres e 8 homens. Agora, assim, as turmas que vieram subsequente, cara, também a mulherada vira em peso. Eu não sei como que foi vocês e nem como tá hoje, mas pela passada que eu dou às vezes na UEL ali, eu vejo que a mulherada tá em peso. Eu fui dar uma palestra lá na PUC, de 100 pessoas que tinha na sala, se tinha acho que 3, cara, era muito. E a gente vê isso pela página, porque tipo, 80% dos seguidores deve ser público feminino, né? Então fica bastante evidente isso quando a gente olha as estatísticas lá do VET da Depre. É verdade. Bom, estamos apanhando aqui infinitamente do Skype, mas enfim, aproveitando que a gente tá falando de mulheres aqui na veterinária, a gente conseguiu consertar aqui a conexão e agora vamos chamar, né, as mulheres que estão representando o grande público feminino aqui no podcast. Eu tava falando do vestibular também. Eu quero me inteirar do assunto de novo. Era do vestibular. Porque eu perdi a conexão. Tá no vestibular ainda? Não, a gente passou pra faculdade já. Sim? Passou já. Nós estamos falando sobre, assim, o que nós estamos falando mesmo? Anatomia. Sobre as matérias da faculdade. Cara, eu posso contar uma história interessante aqui. Na minha turma, a gente é conhecido como a turma do ioide. Aí você vai falar assim, porra, né, cara, o que é a turma do ioide? Vocês estão ligados aquele ocioide, né, que fica aqui na garganta. Aí você fala... Mas nem lembro mais disso. Então, mas você acha que eu ia lembrar? Eu só lembro porque eu sou a turma do ioide, velho. Porque assim, a professora tava dando aula exatamente daquele osso. Aquele osso é super sensível, cara, super sensível, né? E só tinha, assim, uma peça de bovinos e nada mais. Entende? Então, tipo, sabe aquele filho único de mãe solteira? Então a professora falou assim, cara, muito cuidado, nós vamos ter essa aula e tudo mais. E você tá ligado que primeiro ano anatomia, você é um moleque, né, velho? Então o professor tá falando, você tá ali, papapá, cochichando e tal. Cara, ninguém viu, mas uma menina bateu a mão e quebrou o ioide. Cara, a professora ficou possessa. Ela pegou e falou assim, quem quebrou esse ioide? Cara, não apareceu ninguém apareceu, assim, e eu juro pra você que ninguém viu quem quebrou, entende? Alguém esbarrou no meio daquela muvuca, ninguém viu. E aí a professora falou, eu vou sair da sala, eu vou deixar vocês conversarem entre vocês, se não aparecer esse dono, quem quebrou esse ioide, porque na verdade eu não quero punir, eu só quero conversar com essa pessoa. Credo, que cara, parecia um terrorismo, de verdade. Mas pensa bem, cara, o único ioide que tá ligado pra conseguir esses materiais pras universidades é um pouco difícil, né? É um pouco burocrático. E aí, cara, não conseguiram achar. E aí, nossa, na época nós tinha até Orkut, nós montamos uma comunidade assim, quem quebrou o ioide, velho? Porque assim, virou um negócio assim, cara, cabreiro. Resumindo, no dia da prova certeza da anatomia, cara, caiu o ioide. Eu acho que ela inventou processos ósseos lá, que, tipo assim, ela subdividiu os processos ósseos. Isso que ela não queria punir ninguém, né? Não, mas é porque não apareceu o dono. Ela ficou, assim, a punição foi justamente pela covardia da turma, entende? Lógico, que daí, assim, todo mundo lá, a nota máxima foi 3, 4, o povo foi mal pra caramba, ficamos de recuperação, pagamos o pato pelo pessoal que não quis falar, mas só pra você ter uma ideia, eu tô te contando essa história porque, assim, a anatomia já é difícil, né, cara? E eu sou a turma do ioide, eu tenho trauma, né, porque eu falo que eu só lembro do ioide hoje por causa dessa história. Outro baque que a gente tem logo que entra na faculdade são os professores, né? Porque até então você estava acostumado ali com o professor do
ensino médio, do cursinho, aquele professor todo descolado, que fica fazendo piadinho na sala. A primeira aula que eu tive foi justamente com o professor de anatomia. Pensa num cara franzino. Ele chegou na sala, colocou a última pilha de livro assim. Olha, essas são as referências bibliográficas. Jogou a pilha de livro em cima da mesa. Esse aqui são os livros que a gente usa. Se vocês quiserem, vocês usam. Aí primeiro que a gente já começou mostrando o Get, né? Com 2 volumes, sei lá, 3 livros na marca pesada de página. Aí a gente já olha meio esbugalhado. Mas pelo menos ele não usou o Get. Ele chegou e falou assim: se vocês quiserem, vocês estudam por esses livros aqui. Mas tem meu livro aqui. Eu recomendo fortemente que vocês comprem um. O livro que ele escreveu? O livro que ele escreveu. Aí a galera, tipo, recomenda fortemente. Não, pois é, tá nunca bom, tinha né? visto um autor de um livro antes. Aí veio o professor universitário lá. Uma chuva de referência. Pois é. Eu senti dificuldade nas coisas básicas. Por exemplo, eu não sei vocês, mas no cursinho ou no terceirão, o pessoal geralmente tem aula numa sala só, né? Sim. E aí, quando você vai pra universidade, não, cara, você tem que procurar a sala, né? Então, cara, eu achei muito esquisito, porque eu falava assim, mas aonde que eu tenho que olhar? Tipo assim, né? Ah, você tem que olhar no edital, mas onde fica esse edital? Então você ficava procurando o edital e vendo. Eu não lembro exatamente qual foi minha primeira aula, eu não lembro se foi genética ou matemática, mas, cara... É o que você falou, você tá assim, o choque é tão grande que você praticamente, você quer resolver questão de assim, professor, passa uma somatória, uma questão objetiva aí pra eu responder, você quer fazer vestibular, você tá fazendo ali o primeiro ano de faculdade achando que é um vestibular ainda. Achando, mas não querendo que seja, né, porque daí você entra lá e fala, meu Deus... Mas por que eu vou ter português? Eu já tive. Por que eu vou ter química? Química. Agora tem na grade. Agora entrou na grade de novo. Velho agora. Quantidade de veterinário escrevendo bobagem por aí, impressionante. Porque eu acho que é por causa da redação do vestibular, né? Resolveram botar todo mundo pra fazer português de novo. Eu não tive aula com esse professor, mas minha namorada teve. Meu, o cara chegou dando aula de biofísica, sei lá, de bioquímica, não sei do que era. O cara chegou, a primeira coisa que ele falou que foi que ele tava dando aula ali, mas daqui a alguns meses ele só ia lá pra fazer o projeto dele da NASA. Como assim? Tipo, da NASA, sabe? Caracoles. Nossa, velho, ó que show. Nem foi snob também, né? Não, Não, imagina a pressão de ter aula com esse professor. Tô dando aula aqui só pra cumprir tabela, mas daqui a pouco eu tô pra outros cantos, não tô nem aí pra vocês. Não, pior que ele era gente boa, eu conheci ele. Aí você pega uma prova inteira dissertativa. Putz, aí você pega uma prova de semiologia que o professor pede pra você, tipo, relatar toda a sua conduta clínica no exame. Você faz uma prova com aí ele uma ainda redação. corrige, fora a resposta, ele ainda corrige seu português, né? Por isso que é muito importante o português, né? Não, o pior de tudo é que, eu não sei vocês, mas o meu professor, eu vivi muito isso em semiologia. O professor pedia, dava lá um caso clínico, e assim, era um caso clínico muito aberto. Poderia ser N diagnósticos. E aí pedia pra você relatar o exame, né? Descrever sua conduta no exame. Então você escrevia um texto aqui de 1 página, aí ele dava isso na P1. Ele dava essa prova na P1, ele ia te entregar a correção da prova, sei lá, 3 meses depois. e tipo, no final, aí a P2 e a P3, na minha faculdade eram 3 provas. Na P2 e na P3, ele já mudava de ideia, ele fazia tudo de múltipla escolha, porque ele mesmo, ele via que ele se ferrou ali, fazendo aquilo tudo de tava com preguiça de ler, né? Pra ele corrigir, né? Com certeza. Não, tem professor assim até hoje na sala, né, Pamela? Fala, já sabe pra aquelas pessoas que escrevem demais, fala assim, ó, seja resumida. Não vai me encher de linguiça, que eu não vou ler. Ué, e você que é aluno, você fica em dúvida, de repente, sobre o que o professor tá querendo de você naquela questão. Conduta, Às né? vezes os professores não são nem específicos na hora de fazer um enunciado, e aí deixa o aluno meio assim, e o cara vai colocar tudo que pode ser ali, justamente pra poder tentar... Pra arrancar 0,1, né? Com certeza. Então, aí é complicado, né? Mas aí... dando tiro pra todo lado, né? A culpa também é do professor na hora de elaborar a questão. Eu tive prova de clínica médica de grandes. Cara, eu saía, era 4 horas de prova, né? Que eram 4 aulas. Eu saía com a mão tremendo de tanto escrever. Escrevia 2, 3 folhas de almaço. Era muita coisa. E assim, ele dava o caso clínico lá e você tinha que falar desde como você ia fazer o diagnóstico até o tratamento. E vai fazer isso de laminite, sei lá,
nem ter, nem lembro mais o que é, mas caiu umas coisas assim de laminite, de cólica, aí você tem que descobrir que tipo de cólica que é, ou era caveiro o negócio. O porquê, quando, como. Eu só lembro de uma coisa, a fluidoterapia. Isso é o que importa na cólica. Com certeza. Hoje em dia até a namorada falou que tá com cólica, você já pensa logo, mano, fazer um soro, passar uma sonda. Geralmente, cara, o pessoal das áreas biológicas e nós aqui das ciências agrárias em geral, nós fugimos um pouco das exatas, né? Então, eu dou um exemplo agora, o pessoal que tá ouvindo aí, não fujam. Tipo assim, tenta encarar tudo aquilo que você possa adquirir de conhecimento. Por quê? Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma matéria chamada Fisicoquímica. E agora no mestrado, cara, eu fiz uma disciplina chamada Fisicoquímica de Alimentos. Que na verdade, é uma matéria para engenheiro de alimentos. Cara, eu tomei muito pau. Pra você ter uma ideia, eu consegui fazer a matéria lembrando das minhas aulas de física do terceirão, cara. Principalmente estatística, a gente tem estatística no primeiro ano, aí pega aquele monte de conta, que você não sabe nem de onde que veio aquelas fórmulas, e você tem que... Eu tive uma aula só pra aprender a mexer na calculadora na casa. E aí Seria você tem... Eu também. E aí você tem aquele monte de conta que você não entende de onde veio. Você pensa, por que eu tô fazendo isso, cara? Eu faço veterinário, não faço estatística, não faço matemática, enfim, você não tem a maturidade ainda pra entender por que aquilo lá vai servir. Aí chega lá no quarto, quinto ano, no mestrado... Aí não consegue calcular uma dose. Não, também, mas você lembra, tem que fazer TCC, tem que fazer, sei lá, publicar artigo, aí você pensa, porra, podia ter estudado mais estatística, né? E na verdade até uma crítica pros programas de veterinário, porque, eu não sei, eu acho que tem alguns que tem o terceiro ano de estatística, mas eu acho que a maioria é tudo no primeiro, segundo ano, e, as matérias tem que ser lá pro final, cara, porque a galera do primeiro ano não tem maturidade pra entender isso. E quem vai precisar mesmo é lá no quinto. Você chega lá no quinto, você não lembra de mais nada. O que eu ia falar é o seguinte, eu gostaria de ouvir, assim, todas as pessoas, todos os estudantes de veterinário, para saber se todos passam pela mesma coisa. Mas eu acho que a grande maioria só dá valor depois que passa, cara. Sim, por incrível que pareça. Todas as matérias, nem só estatística, né? Acho que, não, todas. Você falou de estatística, eu lembrei de todas, assim, que eu falei, nossa, cara, eu poderia voltar lá no meu primeiro ano, eu teria feito melhor anatomia. Se eu tivesse ido pro segundo, eu tinha feito melhor isso. Porque, consequentemente, a gente é muito inexperiente. Nossa, é o que eu mais me arrependo, assim, sabe? De não ter dado, assim, aquela atenção especial. Cara, farmaco é massa, mas por mais que você estude, você nunca vai saber tudo, velho. Eu adoro farmaco, é uma das minhas áreas favoritas, cara. Mas, por exemplo, é muito Edgar, coisa. Por exemplo, você falou da farmaco, muito legal que você tocou no assunto. O pessoal acha que vai estudar farmaco, talvez entender toda a farmacologia para ser aplicada na clínica, né? Cara, vocês acreditam que você tem que entender de farmaco para alimentos também? Aí o pessoal pergunta assim, nossa, mas como assim para alimentos? Só para você ter uma ideia, todo programa de frigorífico que a gente está lidando com animal, né? Então a abatedora de bovinos e em geral, você tem que ver que esse animal ele foi criado, então consequentemente houve ou não aplicação de antibióticos de modo terapêutico. Então, dentro das empresas, eles instalam um programa que a gente chama de HACCP ou APPCC, que seria Análise de Perigos... Nem me fale isso aí. Você conhece? Análise de Perigos de Controle. Eu nunca ouvi falar. Então, o que acontece? É um terror. Essas análises, ela pode ser assim, perigo físico, que seria tipo, um prego, alguma coisa no alimento, o perigo biológico, que é a contaminação microbiológica, e o perigo químico, que a gente está falando de resíduos na carne. Então, quando você vai entrar isso no abatedouro, o médico veterinário ele vai avaliar toda aquela ficha daquele lote, falando assim, houve aplicação, sei lá, de algum antibiótico terapêutico? Houve. Qual foi? Porque o médico veterinário do campo vai estar assinado e descrito ali qual foi o antibiótico. E você só pode liberar aquele abate se respeitou o período de carência, entende? Então se você não tiver um conhecimento técnico, você não pode simplesmente acreditar na palavra do colega que falou, respeitei o período de carência, que agora eu não lembro de cabeça o período de carência, por exemplo, da enrofloxacina, mas você tem que ter esse entendimento de farmacologia, entende? Então, é isso que eu tô falando, justamente para dar a dica pro nosso ouvinte, para falar assim, eu não quero trabalhar, sei lá, eu vou trabalhar com alimentos, eu não preciso saber de farmacologia. Meu amigo,
Começa a repensar algumas coisas aí e começa a estudar tudo o que você quiser. Tudo que você imaginar, porque você vai usar. Usa, viu? É que nem na sala, quando você tá assim, tem o povo de pequenos e o povo de grandes. Daí o de grandes faz bagunça na aula de pequenos. O de pequenos faz bagunça na aula de grandes que não quer prestar atenção. Mas um dia vai que você precisa, né? Você não sabe o dia de amanhã, né? Você quer pequenos hoje, né? Mas você não sabe se você vai ter que atender grandes depois, né? O mercado vai te absorver na área que você quer, né, velho? Mas assim, eu tive amigos que, por exemplo, queriam trabalhar com avicultura na área de aves, não conseguiram emprego, mas estudaram a faculdade inteira achando que queria avicultura, e sabe o que estão fazendo hoje? Trabalhando com clínica. Mas o que ele fez? Ele teve que pagar uma especialização, ele teve que recomeçar os estudos dele. Não que, assim, a especialização é válida até para aquele cara que quer se aprofundar, né? Mas, assim, ele teve que se refazer profissionalmente, porque na faculdade ele achou que não ia precisar. E aconteceu o contrário também, né? E vários casos. É inclusive um outro desafio da faculdade, porque a veterinária é muito ampla. Da mesma forma que tem gente que quer mexer com pequeno, com cachorro, tem gente que quer mexer com gato especificamente. A gente tem aula de inspeção, tem aula de zootecnia. A galera que quer mexer com zootecnia não tá nem aí pra aula de pequenos, e é realmente isso que vocês falaram. É isso mesmo. Acho que para todas as áreas e para toda essa galera que quer mexer com coisas muito divergentes é difícil. Você tem que encarar. Eu chegava na aula de zootecnia, na aula de bovinocultura. Nossa, eu queria morrer. Eu mal tinha andado em cavalo antes de entrar na faculdade. Na aula de bovinocultura é de matar mesmo. Não. Cara, comigo foi até um pouco ao contrário, né? Como eu falei, segunda de manhã. Querendo pequenos, mas essa parte, quando eu comecei a ter aula de zootecnia geral, conhecer parte de bovinos, raças e tal, eu me interessei muito, assim. Mas como eu não fazia parte da minha realidade, assim, porque, tipo, tinha... mas você se interessou, né? Isso é legal. Sim, me interessei, mas não consegui ver depois, né, que conforme o curso foi andando e tal, não consegui ver como uma área de atuação que eu fosse me encaixar, porque como eu não tinha convívio mesmo antes da faculdade, era uma realidade distante pra mim, assim. Então... saía muito atrás de quem, por exemplo, já tinha um certo convívio de fazenda desde moleque, entendeu? Não conseguia... Tinha muita coisa realmente que eu não sabia, coisas básicas, assim, entendeu? E não adianta... Dentro dessa realidade, entendeu? E não adianta, porque passar de ano você vai ter que passar, né? Então é melhor prestar atenção e saber de tudo um pouco, porque você vai ter que passar, não tem jeito. Melhor fazer 2 provas do que fazer 5. Teve uma aula que o professor de grande mandou eu amarrar o cavalo lá na cerca. Eu dei um nó cego. O professor ficou tão... Cara, eu dei um nó cego. Esse tipo de coisa que eu tava falando que não era parte da minha realidade, entendeu? Mas deixa eu falar, galera. Sabe o que tá acontecendo? Se você for analisar... Vou dar uma filosofation. Momento filosofation. Põe uma musiquinha na hora que eu falar isso, ó. Momento filosofation. Não, mas se você for analisar, cara, é o seguinte, o cenário nosso social da população mudou muito. Por quê? Na época dos nossos pais, avós, a população rural era muito grande. Então o que acontecia? A maioria das pessoas que iam para veterinária, agronomia, esses cursos agrários, eram pessoas que tinham contato com a fazenda, pessoa que tinha noção, igual o Luiz falou, eu não sabia amarrar um cavalo, né, velho? Então, assim, você amarrava um cavalo, você sabia lidar, você sabia que uma vaca podia dar um coice, você tem assim, esse contato prévio com a veterinária. Hoje, se você for ver, a demanda da galera saiu todo do sítio. A população rural hoje é muito escassa. Você tem a galera toda vindo para a cidade. Aí acontece que o cidadão vê, às vezes, um leite de caixinha lá, um leite UHT. Ele acha que aquilo, tipo, surgiu do nada, geração espontânea. Ele não imagina todo o processo que saiu de uma teta, de uma vaca, entendeu? Né? Então, assim, eu entendo que hoje o desafio dos professores de veterinária é maior ainda. Porque não é só simplesmente você lecionar. Cara, você tem que fazer esses alunos entrar nesse contexto. Porque se ele não entrar, o veterinário de antigamente mudou. O cenário tem mudado. Eu acho que daqui a pouco vai ter só especialista. Essa coisa de clínico geral em clínica vai acabar. Vai ter um clínico geral só para atender a primeira consulta ali, uma triagem. Depois vai ficar tudo especialista na clínica, assim, digamos, né?
trabalhar durante a faculdade? Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe lá na página. Eu já fiz um post lá no blog sobre isso, mas o pessoal continua perguntando muito, principalmente a galera que não tem condição mesmo de pagar uma faculdade particular e precisa trabalhar para poder se sustentar, né, manter a família e tudo mais. Vocês conseguiram trabalhar durante a faculdade? Porque uma dificuldade que eu tive... Eu trabalho. Durante... Logo que eu entrei a Pamela trabalha. Tá bom. Eu tocava violão, eu tinha uma dupla sertaneja. Eu consegui. Sério, velho? Que massa. É sério, velho. Eu tinha. Bacana, ó, quem tá me ouvindo de Bandeirantes aí, ó, Mário Humberto. Cara, sabe o que é você entrar nos lugares? Tinha uma fotinha sua em folder e tudo mais, assim. Nossa, e tem som de vocês no YouTube, cara? Não tem no YouTube, mas eu tenho um MP3 salvo aqui. Depois manda pra gente. Bacana. Eu tenho autoria, a gente gravou um CD aqui em Londrina. Então, inclusive, quem tocou pra nós aqui, o cara que fez o violão é da banda do Luan Santana. Que legal. A gente era chique. Era, né? Passou, aí resolvi estudar. Aí 10 vezes mais pobre, né? 10 vezes mais pobre. Durante a faculdade, eu trabalhava em uma rádio lá na minha cidade e tinha uns programas, assim, final de semana, né? Mas também não era nada que desse pra tirar um bom dinheiro, não. Era mesmo que eu gostava. Fazia algumas coisas como design gráfico e tal, fazia cartazes, essas coisas assim de trabalhar com arte, né? Acabou que da metade da faculdade em diante, assim, eu tinha que escolher, né? Então não dá pra ficar também fazendo muita coisa, abraçar o mundo. Então tive que ir deixando aos pouquinhos cada dessas coisas aí, fui ficando mesmo só com a faculdade. Eu tava acostumado, quando eu tava no ensino médio, que eu fazia estágio no Tribunal de Justiça, né? E, lá, estagiário de ensino superior ganhava muito bem, ganhava, sei lá, 900 pau, R$1.000, só por 4 horas de estágio. Eu saí do ensino médio achando, porra, vou conseguir fazer estágio na faculdade veterinária e vou conseguir me sustentar, e vou ganhar. Né? Não vou fazer estágio, vou ganhar dinheiro. Eu demorei 3 anos pra conseguir uma bolsa de R$200 e eu acho que às vezes pra quem faz faculdade de um período só é mais fácil, inclusive, conseguir trabalhar, né? Mas pra quem a gente faz um período só. Que é o meu caso. Pra quem Como que é um período integral, só? É mais difícil, eu acho. Como é isso? Estuda só de manhã, à tarde e à noite? A gente só estuda de manhã. Mas daí, eu não sei como que daí compensa a carga horária, essas coisas. Tem mudança ou não? Deve ter Comec lá, né? Não sei. A carga horária tem, na verdade, assim, até os cursos de turno integral tem algumas janelas, né? Então eu imagino que esses cursos de turno só, ele é otimizado. Deve ser tudo, exatamente, uma coisa mais condensada. Isso. E que por todas as aulas completa a grade. É bem complicado, porque que nem às vezes eu tinha aula de manhã, aí tinha uma aula de manhã, uma aula 8 horas, aí ia pra faculdade. Ia ter outra aula 2 horas da tarde. Aí tinha galera que ou ficava na faculdade fazendo estágio, ou, sei lá, voltar pra casa era difícil. Ia beber. Tem a galera que ia beber. Jogar truco. Pro beijo aqui. Mas eu acho que realmente faculdade de um período só é mais fácil trabalhar também. Mas também tem um contraponto que eu não conheço pelo menos nenhuma pública que seja de um período, de um turno só. Não. Pública acho que não tem mesmo. Então, querendo ou não, acho que você tem que pagar mensalidade, então... Aí você compensa trabalhando. Não sei se sair elas por elas. Não, assim. Né? O problema é que deve ficar uma coisa meio cansativa, né? Então tem que pensar também por esse lado. Então... você tem que ver se realmente vai ser um benefício muito grande e se você realmente precisa tanto desse dinheiro que vai entrar, assim, que você pode comprometer o seu rendimento acadêmico. Eu fiz curso com período integral e na minha turma tinha gente que trabalhava, tinha umas 2, eu acho, enfermeiras. E elas faziam uns esquemas de plantões lá, noturnos, sei lá, de 24 horas, enfim, tinham uns esquemas assim. E, eu via como é que era desgastante, entendeu? Quem pensar em pegar uma faculdade e trabalhar ao mesmo tempo, tem que colocar isso na balança. É possível, entendeu? Mas depende muito da sua capacidade de controlar e lidar com cansaço e do seu rendimento. Tem gente que tem dificuldade de aprender se tiver cansado, se não tiver dormido bem. Então, tem que pesar, colocar isso na balança. Totalmente. Na minha turma teve uma galerinha até que trabalhava durante a faculdade, também era integral, e o pessoal, assim,
tinha dificuldade mesmo, sabe? Em acompanhar, em as aulas, que às vezes tinha que trabalhar, e acabava demorando aí 7, 8 anos. Tem gente que demorou 10 anos pra se formar. Então, assim... eu acho que vai da pessoa, né? A Pamela trabalha toda a tarde e vai super bem, entendeu? Eu trabalho, mas eu trabalho uns 2, 3 dias só na semana, então tem uns 2 livres. Uma dica aí é quem quiser criar um blog de veterinário. Agora, ganhar, né? Ganhar pra pagar a faculdade, você não vai conseguir, não dá. Nenhum trabalho, assim... Nem meio período. Meio período vai pagar a mensalidade de uma particular. A mensalidade é cara, né? Eu ia falar o seguinte, porque eu concordo, tem pessoas que precisam trabalhar, então, independente se ela faz um curso integral ou não, mas às vezes ela tem que dar um jeito de levantar uma verba. Pode ser que seja para pagar somente uma parcela daquela faculdade, ou, né? Mas assim, ela precisa. O que aconteceu comigo, eu até brinquei no começo que eu tinha uma dupla, mas eu confesso para vocês que isso rendia um dinheirinho. Tinha até um pessoal, umas amigas minhas que... humilde aí, né? Não, velho, é verdade, não dá dinheiro, mas dava um dinheirinho. Mas assim, tinha umas amigas minhas que trabalhavam assim, de bar, sei lá, trabalhava de garçonete, pá. Mas, cara, só pra rolar uma graninha. Por quê? Porque universitário, e isso eu acho que muita gente vai se identificar ao ouvir, né? Você estuda pra caramba, mas, cara, você vai ter seus momentos de lazer. Só que hoje, cara, para você ter esse momento de lazer, independente se é um churrasco numa república, ou então se você for numa festa, você precisa de grana, né? Então, assim, se seu pai resolver bancar todas as festas que você imaginar, ou então você tentar tirar um dinheiro do seu bolso ali pra festa, é muito complicado, né? Então, o que aconteceu comigo? A universidade era estadual, mas os gastos que você tem com residência, com despesas em gerais é grande, né? Então, eu confesso que não eram todas as festas que eu tinha vontade de ir. Assim, vontade não, que eu não tinha condições de ir, né? E aí, cara, quando eu comecei a tocar... Foi assim, eu sempre toquei violão a vida inteira, né? Aí um dia eu cheguei pra minha amiga que também fazia VET, falei assim, cara, ela tem uma voz incrível a propósito. Falei assim, vamos fazer uma dupla? Vamos e tal, não sei o quê. Era uma menina, a minha dupla. Vamos, cara, então assim, deu tão certo que primeiro nós começamos a tocar nas repúblicas de graça. Ou seja, já rolou festa free, né? Então nós já chegava nas festas e tal, aí depois o nosso passe foi valorizando, a gente fala assim, não, é o nosso mais de um colega, aí começou a levar os colegas free também, né? Até que o pessoal... É fechamento, hein, cara? Então, aí o pessoal começou a chegar e falar assim, velho, vai tocar no meu barzinho e tal. Eu cobro 300. Velho, na 300 na época era R$100 pra cada. Sim. Entende que era eu, ela e mais um cara que fazia um violão nosso, né? Então você imagina, um cara que para conseguir 10 era assim um sacrifício, de repente você vê 100 conto na mão, você falava assim, nossa, velho, 100 conto, né? Então assim, eu acho que eu tô falando uma realidade, né, pessoal? Mas a gente sabe que tem gente que trabalha assim por necessidade mesmo, a pessoa, né, tudo contado e tudo mais. Mas se você é uma pessoa que muitas vezes tira um certo dinheiro pensando em festa, cara, se você não quer matar seu pai, às vezes falência de todas as festas que você querer ir, vale a pena às vezes você tentar arrumar um troco, porque é bacana. Eu acho que isso a gente pode discutir mais pra frente em outros tópicos, mas uma das coisas que a faculdade mais deixa de lembrança pra gente não é a sala de aula. É a amizade, né? As festas, né? É as festas. Não, sem dúvida, eu não tinha banda porque minha voz tá com ela rachada dando livre. Mas você acha que eu canto bem, né? O que eu fazia pra ir em festa é participar da comissão de formatura. Eu nem fiz formatura, mas eu era da comissão. Aí eu entrava, ajudava a organizar as festas e entrava de graça. Mas uma coisa que você falou é real. Teve gente na minha turma que trabalhava como garçom e ganhava muito bem, assim, nos finais de semana. Ganhava, sei lá, 250, acho que devia chegar até uns R$300 por noite. E eu tava vendo o preço dos plantões aqui em Londrina, de veterinário, pra 12 horas. Os caras estão pagando R$150. Vale mais você ficar lá... 12 horas, né? Vale mais você ficar lá juntando prato do que trabalhar como veterinário, às vezes. Os comentários sobre o rendimento. Essas pessoas trabalham e estudam. Eu acho que o rendimento
Porque assim, a pessoa vai ter pouco tempo. Então, esse tempinho que ela tem pra estudar na semana de provas ou pra estudar pra alguma dificuldade que tenha, vai usar esse tempo assim da melhor maneira possível. Não vai usar assim, não vai usar pra fazer coisas fúteis ou que não vai levar a nada. Vai ter consciência de que esse tempo é precioso e ela precisa disso pra estudar. Lá aqui na UEL, a gente ia fazer prova, a gente tem 2 laboratórios de anata, né? O primeiro é onde a gente tem as aulas, tem as peças de cães lá, de veterinária mesmo, e do lado tem um laboratório de humanas, que daí tem uns corpos lá do pessoal de humanas, né? E a gente faz aula no laboratório de veterinária. Só que as provas eram no laboratório de humanos, então... Assim, a gente tinha prova, o professor forrava com lona, os corpos não saíam das mesas, né? Então, forrava com lona em cima do corpo e colocava as peças dos bichos em cima dos corpos das pessoas, né? Nossa! Não, e assim, pra galera que faz humanas, eu acho que é de boa, né? Tem um corpo ali no meio. Na primeira prova, cara, que a gente foi fazer, e ninguém sabia que tinha uns corpos de gente lá, né? Aí a gente começou, era o mesmo esquema da Pamela, a gente tinha a setinha no chão, aí você tinha 1 minuto, 2 minutos, sei lá, pra ver a peça, lembrar o nome, escrever na tua prova, e daí tocava uma sirene e você tinha que andar aí na outra mesa. E ninguém fazia a menor ideia que tinha os corpos embaixo. Até que você começava a olhar assim, começava a cair os braços, só via a galera meio ficando branco assim, meu, tem um corpo aqui terror. embaixo. Terror mesmo, hein? Ah, eu não ia gostar. Não, eu ia falar o seguinte, é engraçado que é relativa a falar o que te assusta ou não, né? Porque eu lembro uma vez, a minha faculdade também, não eram 2 laboratórios, mas havia uma subdivisão entre a anatomia humana e a veterinária, né? Porque lá tem um curso de enfermagem em Bandeirantes. Aí uma amiga minha, cara, uma enfermeira, cara, ela tava olhando comigo assim, conversando, de repente, é que vocês não estão me vendo aqui, pra eu poder encenar, né? Todo o rosto que ela fez, a cara que ela fez. Mas, cara, ela pegou e fez... Ai, meu Deus do céu, Humberto! E catou no meu ombro, assim, fechou os olhos. Eu falei, o que foi? Tipo, sei lá, achei que ela tinha visto alguma coisa. Ai, tem um cachorro em cima da mesa ali, morto. Eu falei, Nossa. a gente tá estudando ele, né? Assim, anatomia, né? Aí eu falei assim, Rosana, você é louca, velho. Você estuda a gente. Você não sabe se esse cara era um homem, uma mulher. E sei lá. Ela falou, mas isso da gente é normal. Eu falei, bom, peraí. Vamos ver o que é normal pra você e o que é normal pra mim, né? Porque pra mim é normal eu ver, assim, de certa forma, né? Anatomia animal, né? E tudo mais. Cara, eu levei um susto. Eu falei, olha, eu não vejo assim. A anatomia humana é tenso, velho. Um desafio que eu esqueci de comentar, mas eu lembrei agora, que eu passei muito durante esses anos, foi a crise existencial. Acho que aconteceu com todos, né? Não só comigo, Nossa. Acho que eu não sou a única. Peraí, deixa eu pensar se aconteceu comigo. Como assim? Explique-se. Não, de você pensar assim, parar onde que eu tô, o que eu tô fazendo, pra onde que eu vou, é uma coisa muito ruim que acontece. Eu acho assim, eu não senti no sentido de existencial, mas talvez você filosofou mais do que eu. Você merece uma musiquinha mais específica aí, porque eu filosofei, mas agora acho que eu não cheguei a ter uma crise existencial. Mas eu penso assim... Por que eu tava estudando tanto? Por que eu tava trabalhando, esforçando? Entendo. Eu acho assim... que eu acho que acontece. É dramática. O aluno, ele tem uma imensidão, um mar de incertezas na vida dele, né? A única certeza que ele tem é que ele tem que acordar cedo, estudar e ir pra faculdade. Mas assim, eu acho que essa incerteza do amanhã, ele pensa, será que todo esse esforço meu vai ser recompensado, né? Então, o ser humano, ele vive em base de recompensa. Ninguém se esforça tanto se não for pra, assim, de alguma maneira, ganhar alguma coisa, né? Então, eu acho que isso... também... É que assim, quanto mais você estuda, quanto mais você vê sobre um assunto, mais você percebe que não sabe nada. Mas isso vai acontecer pro resto da sua vida. Isso aí, espera você chegar na... Espera você começar a prestar prova de residência pra você ver. Não,
Eu entrei no mestrado achando que eu entrei no mestrado, né, pá. Eu sou um bosta, velho. Eu sou um bosta. Tem gente que faz doutorado e sabe muito mais. Então, assim, fica tranquila, tá? Você nunca vai saber tudo. Eu acho que crise existencial eu nunca tive, assim, mas tem uma hora que você chega e pensa, eu tô na faculdade, mas que área que eu vou querer seguir realmente? Eu tive isso no terceiro ano. Isso acontece. Tem tanta coisa, eu sabia que eu queria mexer com pequenos, mas eu nunca soube. Grande desafio. Eu nunca soube que área de pequenos. Pequenos a área é muito ampla, né? Eu nunca soube que área que eu queria realmente. Eu já fiz estágio na clínica médica, já fiz estágio na clínica cirúrgica, na anestésio. Até que eu realmente entrei na reprodução, falei, não, é isso que eu quero, aí eu segui até o final. Mas isso que eu acho legal, passar por a minha namorada, cara, não, exatamente. A minha namorada, nossa, ela tá até hoje, eu acho, meio perdida, ela tá no 5º ano também, meio perdida, assim, o que eu faço da vida? Porque é muito grande, e acho que a gente entra na faculdade, quando a gente entra muito novo, é difícil definir um rumo, assim. Já é difícil definir se você quer fazer veterinária. Aí você entra, tem tanta especialidade que você pode seguir, que é complicado, assim. Mas por isso a gente pode ver depois, né? Por isso, o meu conselho é o seguinte: faça estágio com tudo que você quiser. Eu nunca me vi, Luiz, fazendo clínica, me trabalhando com clínica de pequenos. Aí, você pergunta pra mim, mas você fez estágio com clínica de pequenos? Cara, eu fiz. Com certeza. Então eu falo assim, eu fiz, eu achei legal, mas eu vi que aquilo não era pra mim. Você nunca sabe realmente o que você quer, mas você tem certeza do que você não quer. Eu tinha certeza que eu não queria mexer com grandes. O tema de hoje é desafios, eu acho que esse é o assunto que mais representa o tema de hoje. Esse, pra mim, é o maior desafio da faculdade, você escolher qual área que você quer trabalhar, cara. Então vamos abordar esse tema. Eu acho que primeiro você tem que escolher o que você não quer realmente, né? Sim. Pois é, então, o que ele falou é super válido. Você tem certeza do que você não quer e o que você quer você nunca sabe. Você sempre tem dúvida, mas o que você não quer, você sabe. E realmente, quanto mais estágio você começar a fazer, mais você vai ter certeza do que você não quer. Eu, no começo da faculdade, eu fui pro laboratório. E assim, eu gostei, mas eu falei, isso aqui não é pra mim. Aí eu realmente parti pra parte, nossa, isso foi legal. Aí realmente não, mas pode deixar, não corta não. Aí eu fui pra área de clínica, eu falei, não, eu tô começando a entrar no caminho certo. Mas assim, não sei se em todos os programas de pós-graduação é assim. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz seleção pra residência e pro mestrado, né? Na verdade, eu passei nos dois e escolhi fazer residência. Mas uma colega minha que fez a seleção pro mestrado junto comigo, ela, durante a entrevista, aí ela falou, né, que fez estágio em várias áreas e tinha monitoria em 3 áreas diferentes. O currículo dela era realmente bem abrangente em termos de experiência. Passou por várias áreas até chegar na linha de pesquisa que ela foi concorrer no mestrado. Na entrevista, assim, ela foi questionada como se isso fosse uma coisa um pouco ruim por parecer ser uma pessoa perdida. E eu entendo até que nos programas de pós-graduação eles desejem realmente uma pessoa mais focada, um pouco mais especializada, realmente com conhecimento já voltado para a linha de pesquisa deles, entendeu? Para a área deles. Mas eu achei um pouco ruim, assim, essa entendeu? Porque não adianta você querer cobrar que um aluno de graduação tenha um currículo já com uma coisa focada. A função dele ali é ter uma formação generalista, entendeu? Sim. Então, achei que, para uma seleção de mestrado de uma pessoa recém-formada, é uma cobrança um pouco exagerada. Apesar disso, ela passou, foi aprovada, entendeu? Mas eu não sei se em outros programas acontece isso também, entendeu? Eu acho que é perfeita. Você quer se especializar, você vai pra residência, pós-graduação. Tanto que aqui a residência aqui na UEL, ela, primeiro ano, é meio generalista também. A gente passa por todas as áreas e, assim... Vocês rodam, né? A gente roda. Então, por exemplo, eu fiz pra reprodução de pequenos. Eu passei na clínica médica, passei na clínica cirúrgica, passei na anestésio, passei na imagem. E eu acho isso muito legal. E acho que isso é uma das vantagens da residência daqui, porque até quando você é residente, você não tem muita... Eu saí da faculdade, eu sabia assim, mais ou menos o que era cada coisa, eu sabia que eu queria reprodução, mas eu não tinha noção de que atender clínica médica era tão legal também, sabe? E acho que essa parte da experiência, de você passar por várias áreas,
poxa, anestésico, cara, é super importante. E hoje eu tenho uma base de anestésio que... Essa é minha área, hein, cara. É uma coisa muito bacana, você tem essa parte mais generalista, assim, eu acho que é muito importante. E realmente, a tendência é cada vez se especializar mais, e eu não sei até que ponto isso é tão bacana, assim. Eu acho que especializar, você faz isso depois da faculdade, depois da residência. Na faculdade... É isso que eu ia falar, eu acho que é depois, quando você escolheu já o que você quer fazer. Você não tem que cobrar, assim, entendeu? Então, para uma pessoa recém-formada, por mais que fosse uma seleção de mestrado, entendeu? Eu achei que esse tipo de cobrança passou um pouquinho da conta, entendeu? Mas em relação à residência, por exemplo, o meu programa, ele já é um programa diferente do seu, Luiz. Não tem quando você é R1, você não roda em todas as áreas. Uhum. Já é desde o início na área que você escolheu, na área de concentração. Eu acho isso muito bom, pelo menos pra mim, entendeu? Eu entendo realmente, é um ponto muito positivo você conseguir pegar um pouquinho de todas as áreas. Mas tem área que, como a gente acabou de falar agora há pouco, você tem certeza que você não quer. Então, tem área que eu realmente seria muito infeliz e muito insatisfeito trabalhando. Então, por exemplo, eu ia gostar de trabalhar, de passar um tempo na clínica, sim. Ia gostar de passar um tempo na cirurgia, sim. Talvez na radiologia, sim. Mas, por exemplo, patologia, laboratório é uma área em que eu não me daria muito bem. A gente nem vai, a gente vai só pra parte de clínica. Mas voltando um pouquinho também... Não roda em todos os setores, não? Não, é só clínica médica, cirúrgica, anestésio, reprodução e imagem. Mas eu me arrependo um monte, cara, de não ter feito nenhum estágio na parte de inspeção, quando eu tava na faculdade. Porque eu não sei de nada, cara. Se me der uma carcaça pra eu avaliar, graças a Deus, faz não tenho isso. É aqueles parentes que falam assim, qual que é o lado da picanha, né? Já vai direto pra churrasqueira, velho. Eu não sei nem de onde que vem a alcatra, velho. Vamos marcar um churrasco, vai no açougue do supermercado e fica olhando aquele desenho daquele boi com os cortes que tem lá. É sempre assim, né? Aí que você tá aprendendo, ali é a sua aula de... Você fala assim, eu nunca mais vi nada além disso. Meus tios estavam discutindo qual era o melhor corte de carne. Falei, não sei nem o que vocês estão falando pra mim, isso aí é grego. Mas justamente, eu me arrependo um monte de não ter feito na parte de alimentos. Na aula de alimentos, eu saí pra comer, na verdade, pra ser bem sincero. Mas eu sei. O meu sonho, cara, é o seguinte, eu tô fazendo mestrado, talvez eu vou pleitear o doutorado, né, não sei. Mas assim, meu sonho é um dia ser professor universitário e poder, talvez dar, né, a disciplina de tecnologia ou inspeção de produtos de origem animal. E uma coisa que eu quero suscitar muito pros alunos é o seguinte... Eu quero sensibilizar aqueles que talvez já estão decididos, que falam, eu não quero atuar nessa área, né? Mas eu quero sensibilizar essas pessoas a pensar o seguinte, eu sou um médico veterinário, na minha grade na qual eu estudo, eu tenho que ter um conhecimento básico, entende? Sim. Então, pode acontecer muitas vezes de você não conseguir um emprego naquela área e ter que trabalhar justamente na área que você desprezou, mas também pode acontecer... isso que eu ia falar. Então, mas pode acontecer também o contrário, pode acontecer de você estar super bem na sua área. Eu sou... vou abrir uma clínica e tudo mais. Mas, cara, é tão gostoso você adquirir um conhecimento e você saber daquilo, porque eu não atuo na clínica, entende? Mas, por exemplo, eu me dedicava muito à clínica. Tanto é que vão fazer aqui, 7 anos que eu me formei e eu me lembro de certas aulas porque eu prestava muita atenção. Se nós for falar de clínica, eu lembro, o dálmatas tem predisposição a cálculo vesical. Aí eu lembro, eu lembro. Por exemplo, o poodle, ele tem aquela manchinha nos olhos, né? Aí aquilo lá pode ser devido a uma dacriocistite, né? Nossa, então, é verdade. Humberto deu uma estudada hoje, né? Eu não dei, juro que sim, eu tomei 3 cervejas aqui, velho. Eu não estudei. Caraca, mano. Então, assim, por exemplo, poodle, ele tem predisposição a ter catarata senil, né? Porque aquilo lá acontece uma oxidação proteica agora pode a gente tá na aula de clínica agora. Tá bom? Humberto com certeza é professor, isso a gente já sabe. Aula de clínica pode de pequeno. Culto aí, tá bom? Não, então, é porque assim, eu falo, mas cara, não, mas é porque eu gostava, acho que eu tenho prazer no conhecimento, eu gosto, entende? Eu tenho prazer em aprender coisas novas, tanto é que, às vezes eu tô com meus amigos, cara, eu falo assim, você trabalha com, sei lá, com equinos,
né? Eu também não sei de tudo, né? Aí a pessoa às vezes fala, cara, como que é uma cirurgia de cólica equina? Sei lá, numa intervenção cirúrgica, né? Eu tô prestes a ouvir, cara, igual vocês. Cada um é uma área aqui, né? Então, eu acho válido isso. Não, eu acho importante também, Dispensão. Quem abriu a porteira? Participante? É a minha casa, né? Mensagem, eu falo assim, a galerinha aí, cara, tem que se dedicar em todas as disciplinas, porque vale a pena. É super importante, você não sabe, né, o dia de amanhã, né? Eu por exemplo, eu nunca trabalharia num frigorífico, nunca. Mas eu fiz a matéria de higiene, eu acho legal saber tudo. Até porque às vezes alguém vem e te pergunta alguma coisa, né? Tem muita gente que sai da parte de clínica, quero trabalhar com clínica, não consegue emprego, ou consegue emprego medíocre, que é a vou fazer o quê? Aí vai e faz concurso pra vigilância, pra inspeção. E passa e vai ter que fazer, ué. Grandes, não consegue emprego em grandes, vai pra pequenos. Vocês tiveram ornitopatologia, que é doença das aves? Não sei como é que chama. Sim. Eu tive uma matéria de aves. Cara, eu falei... então eu falei assim, cara, o que eu quero com essa doença disciplina? dos ornitorrincos. Cara, não pode deixar Nossa, falando nisso, cara. Nossa, eu preciso desviar o assunto. Você falou assim, doença do ornitorrinco, né? Eu não sei qual foi o trote de vocês, mas na época existia o trote da linha Alba? Ainda existe isso? Nossa, é clássico. Tá. É clássico, né? Então tá. É porque hoje o cara digita no Google, né? Na minha época, o Google não era tão acessado assim. Então a pessoa saía realmente pro comércio e pedia a linha Alba, né? A pessoa ficava, eu quero linha Alba, um médio de linha Alba. Hoje não, o cara digita assim, aonde comprar linha Alba?